Oi, eu não sei nem por onde começar. Tem coisa que a gente vive e pensa. Isso só podia acontecer comigo mesmo. Mas hoje eu entendo que muita gente já passou por situações parecidas. Ou até piores. Então, talvez contar tudo o que aconteceu comigo não seja só um desabafo. Pode ser, de alguma forma, um jeito de ajudar alguém também. Meu nome é Érica. Tenho 34 anos. Moro em Monte das Rosas, uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo. Eu tô separada faz alguns meses. Ainda é estranho falar isso. Separada. Porque eu passei mais de 10 anos casada com o Kleber. A gente construiu uma vida, uma rotina, uma história, e eu achava que aquilo tudo era pra sempre. Hoje eu moro sozinha num apartamento alugado. Simples, mas que aos poucos tô deixando com a minha cara. Já tem minhas plantinhas na varanda, uma rede na sala e uns quadros tortos que eu pendurei no impulso mesmo. De vez em quando minha irmã vem dormir aqui, meus sobrinhos fazem bagunça no fim de semana. E isso tem me ajudado. Mas ainda tem dias que o silêncio me engole. E é nesses dias que eu penso em tudo o que aconteceu. Em como minha vida virou de cabeça para baixo por culpa de quem eu mais confiava. Eu sempre fui aquela pessoa que se doa demais. Eu não sei amar pela metade. Quando eu me casei, eu abracei não só o Kleber, mas a família dele inteira. Principalmente a mãe dele, a dona Irene. A gente se dava bem, de verdade. Ela sempre foi muito presente, ajudava com tudo, me dava conselho, me ligava todo dia para perguntar como eu tava. Eu achava que a gente tinha uma relação de mãe e filha mesmo. E olha, eu já perdi minha mãe quando era nova, então aquilo preenchia um espaço enorme dentro de mim. A dona Irene era o tipo de mulher firme, sabe? Daquelas que chegam e dominam o ambiente. Cabelo sempre preso, unha vermelha, bolsa combinando com o sapato. Ela falava com propriedade sobre tudo. Sabia de tudo o que acontecia no prédio, na cidade, na novela, nas eleições. E de algum jeito, eu admirava aquilo. Era como se ela fosse invencível. Uma matriarca, daquelas que seguram a família toda nas costas. E por muito tempo eu achei que ela segurava a gente também. Mas as aparências enganam. E como enganam? Eu não tô aqui pra me fazer de vítima, não. Eu tive meus erros também, meus momentos de cegueira emocional. Fiquei muito tempo tapando buraco de afeto com rotina, fingindo que o Kleber estava só cansado, que era só uma fase, que depois tudo ia melhorar. Mas a verdade é que ele já não estava ali fazia tempo. Eu dormia com um estranho e fingia que estava tudo bem. E quando eu descobri a traição? Porque sim, ele me traiu. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Mas o que mais doeu não foi ele. Foi ela. A dona Irene. Porque ela sabia. Ela sabia de tudo. E não disse uma palavra. Nenhuma. Me olhava nos olhos. Me chamava de filha. Me ajudava com a comida do domingo. Me abraçava, sabendo que o filho dela estava me enganando. Me traindo. Me fazendo de boba. Quando eu entendi isso, eu entrei num luto profundo. Não só pelo casamento, mas por tudo o que eu acreditava ser verdadeiro. Era como se eu tivesse vivido numa ilusão durante anos. Uma peça de teatro. E eu era só a figurante. A que acreditava que era a protagonista. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que aquilo foi só o começo. O começo de um monte de coisa absurda que ainda ia acontecer. Se alguém me contasse tudo o que ia rolar, eu teria rido, de nervoso. Teria dito: imagina, a dona Irene? Jamais. Mas a vida tem dessas. Ela vai quebrando a gente aos poucos, até a gente entender que não dá mais pra fingir que tá tudo certo. Eu decidi contar tudo agora porque eu tô num momento diferente. Ainda machucada, sim. Ainda me curando. Mas mais consciente. Mais forte, talvez. E porque eu sei que tem muita mulher por aí que também já foi traída. Não só pelo parceiro, mas por quem deveria proteger. Por quem dizia todo o seu lado. Então, se você tá ouvindo isso, fica. Porque o que aconteceu depois disso? Olha, nem novela das 8. E não, não é exagero. É só a minha vida. Bagunçada, intensa, dolorida, mas minha. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho coragem de contá-la como ela realmente foi. Sem floreio, sem mentira, sem esconder o que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Quando eu olho pra trás e lembro da época que eu era casada com o Kleber, me dá uma sensação estranha. Não sei dizer se é saudade, arrependimento ou raiva. Talvez um pouco de tudo. A verdade é que por muito tempo eu achava que minha vida estava no eixo.
Eu acordava cedo, fazia meu café com leite, colocava a roupa do trabalho para secar na varanda e já sabia o que ia jantar no fim do dia. Era aquela rotina que para muita gente pode parecer sem graça, mas para mim era um sinal de estabilidade. Eu conheci o Kleber num curso de informática que teve na escola da cidade. Ele dava aula e eu fui tentar aprender alguma coisa. No começo, eu nem ligava muito para ele. Achava ele sério demais, meio fechado. Mas ele tinha aquele jeito educado, aquele tipo de homem que abre a porta do carro, sabe? Que puxa a cadeira no restaurante. A gente começou a conversar depois da aula, foi ficando amigo. E quando vi, tava apaixonada. Nosso namoro durou quase 2 anos e aí veio o casamento. A gente morava num prédio de 3 andares, com poucos apartamentos. Quase todo mundo se conhecia. Era um lugar tranquilo, desses onde todo mundo cumprimenta no elevador e sabe o nome do filho da vizinha. Tinha dia que eu descia para pegar o jornal e já sabia que ia parar na portaria para bater papo com o Damião, o porteiro. Ele era uma figura, sempre sorrindo, sempre com alguma piada nova. Uma alma boa, sabe? Logo no começo do casamento, a dona Irene se mostrou muito presente. E eu gostava daquilo. Como eu disse antes, perdi minha mãe cedo. Então a presença de uma sogra que se preocupava, que ligava perguntando se eu queria ajuda na ceia de Natal, que me ensinava a receita de doce, de leite caseiro, era quase um presente. Ela me tratava como filha. E eu, boba, acreditei que era de verdade. O Kleber era mais na dele. Trabalhava o dia inteiro como técnico em informática, e quando chegava em casa, queria silêncio. No início, eu entendia. Achava que era cansaço, que depois ia melhorar. A gente assistia a série juntos, saía de vez em quando para comer fora, nada fora do comum. Mas com o tempo, ele foi se distanciando. Não fisicamente, ele estava lá, todos os dias. Mas emocionalmente, ele foi sumindo. As conversas ficaram mais rasas, os toques mais frios. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele respondia com um "tô cansado". E pronto. Eu parei de insistir. A dona Irene, por outro lado, continuava firme. Me chamava para ir no salão com ela, me dava roupa de presente, me pedia para ajudar em festas da igreja. Eu me sentia parte de uma família. Mesmo com o Kleber mais distante, era como se eu tivesse uma rede de apoio. Só que hoje, com tudo que sei, percebo que aquela rede era feita de mentira, de conveniência. O prédio onde a gente morava era um espelho da cidade. Pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de todo mundo. E isso tinha seu lado bom e ruim. Por muito tempo, eu achava que minha vida era invejável. Casada, casa ajeitada, sogra que me amava, marido trabalhador. E de vez em quando até escutava uma vizinha dizendo: "Érica, você é sortuda." E eu sorria. Mesmo nos dias em que a tristeza batia, eu sorria. Aos poucos, no entanto, pequenos sinais começaram a me incomodar. O Kleber passou a chegar mais tarde. Dizia que era serviço acumulado, cliente chato, trânsito. Mas Monte das Rosas não tem trânsito, nem engarrafamento. Era desculpa esfarrapada. Eu percebia o cheiro diferente no pescoço dele, às vezes uma mensagem no celular que ele apagava rápido. Mas eu me calava. E a dona Irene sempre do lado dele, sempre dizendo: "Homem é assim mesmo, Érica. Tem fase que eles ficam mais fechados. Você precisa ter paciência." E eu tive. Por mais tempo do que devia. Fiquei tentando manter a paz. Preparava o prato preferido dele, fazia massagem nas costas, comprava cueca nova. Me humilhei, tentando salvar algo que já estava desmoronando há tempos. E o pior? Sozinha. Porque minha sogra, que dizia me amar, que jurava me ver como filha, preferia proteger o filho dela. Mesmo sabendo da verdade. Mesmo sabendo o que ele estava fazendo comigo. Isso foi me corroendo por dentro. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Dormia com um homem que eu não reconhecia mais. Trocava mensagens com uma sogra que fingia não ver. E sorria para as vizinhas tentando sustentar aquela imagem de família feliz. Mas eu já estava quebrada por dentro. E nem sabia o tamanho do buraco onde eu estava prestes a cair. É estranho como a gente se agarra nas pequenas certezas quando tudo tá desmoronando. Eu me apegava no cheiro do café, no som do rádio da portaria, no tapete da sala que eu mesma escolhi. Eu me convencia de que as coisas iam voltar ao normal, de que era só uma fase, que o Kleber ia acordar e voltar a ser aquele homem do início. Mas aquele homem não existia mais. E talvez nunca tenha existido de verdade.
Naquele tempo, eu ainda não sabia o que viria pela frente. Ainda não sabia das mentiras escondidas, dos segredos abafados, das reações absurdas. Ainda achava que o pior era a traição. Mal sabia, eu que a parte mais surreal da minha história ainda estava por começar. Eu sempre achei que ia ser a última a saber, mas no fundo parece que todo mundo já sabia. Menos eu. E o que mais me dói é saber que ela sabia. A dona Irene. A mulher que me chamava de filha, que me dava conselho, que me abraçava nos dias difíceis. Ela sabia. E ficou calada. Pior do que isso. Ela acobertou. Tudo começou a ficar mais claro numa sexta-feira à tarde. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque passei mal. Tava com uma sensação esquisita, um aperto no peito. Coisa que a gente não sabe explicar, mas sente. Subi pro apartamento sem fazer barulho, achando que ia encontrar o Kleber descansando ou mexendo no computador. Mas quando abri a porta, a casa estava vazia. E tinha um perfume forte no ar. Feminino. Doce. Um cheiro que não era meu. Eu fui até o banheiro e tinha uma toalha molhada no chão. Mas não era a nossa. Era uma daquelas de loja barata, com flores bordadas. Eu nunca tinha visto aquela toalha antes. E aí começou a bater aquele enjoo no estômago, sabe? Aquela certeza amarga que a gente tenta empurrar pra longe, mas que insiste em ficar. Eu não falei nada naquele dia. Fingi que não vi. Fingi que não senti. Esperei o Kleber chegar. E quando ele chegou, veio com um saco de pão na mão, como se tivesse descido só pra isso. Mentiroso. Ele me deu um beijo na testa, perguntou se eu tava melhor. E eu sorri. Eu ainda sorria. Acredita? No dia seguinte, resolvi sondar a dona Irene. A gente estava tomando café na cozinha do apartamento dela. Ela morava no andar de baixo e comentei bem casual sobre o cheiro estranho no nosso banheiro. Ela ficou meio desconcertada, disfarçou, falou que talvez fosse algum sabonete novo. Só que eu percebi o nervosismo nos olhos dela, na maneira como ela mexeu rápido demais o açúcar na xícara. Tava ali, o desconforto, a mentira. E eu pensei, ela sabe. Aos poucos as peças começaram a se encaixar. Eu comecei a prestar mais atenção nas ausências do Kleber, nas mensagens apagadas, nos sumiços da sogra nos fins de semana. E num dia qualquer, o Damião, o porteiro, sem querer soltou uma coisa que me fez tremer. Ele me perguntou se o Kleber e a amiga nova dele iam descer juntos para a academia de novo. Eu gelei. Como assim, Damião? Perguntei, tentando parecer calma. Ué, eles desceram ontem rindo, com roupa de ginástica. Pensei que era rotina, né? Meu mundo parou naquele instante. Não porque ele estava me traindo. Eu já sabia. Mas porque era real. Tinha testemunha. Tinha gente vendo. E a dona Irene continuava do lado dele, fingindo que nada estava acontecendo. Naquela noite, eu chorei tanto que achei que ia desmanchar. Sabe aquele choro de soluçar, de se encolher, na cama de perder o ar? Era esse. Eu me sentia uma idiota, uma palhaça. Eu me doei para aquela família, me entreguei de corpo e alma, e no final, eu era a única boba da história. No dia seguinte, resolvi encarar. Chamei o Kleber para conversar. Perguntei na cara dele se ele estava com outra. Ele tentou negar, como sempre. Mas eu fui firme. Falei do cheiro, da toalha, do que o Damião viu. Ele ficou pálido. Tentou inventar uma história qualquer, mas nem ele acreditava. E aí, veio a pior parte, a dona. Irene apareceu na nossa porta enquanto a gente ainda discutia. E ao invés de me apoiar, de se calar, de pelo menos respeitar a minha dor, ela defendeu ele. Disse que eu estava exagerando. Que homem fazia isso mesmo. Que o importante era manter o casamento. Que eu devia me cuidar mais. Que talvez ele tivesse procurando fora o que não achava em casa. Essas palavras me queimaram por dentro. Ela sabia. Ela sabia desde o começo. E não só não me contou, como passou o pano, como justificou, como me culpou. Naquele momento, eu olhei para ela e percebi que eu nunca fui filha. Nunca fui da família. Eu era só uma peça de cenário. Conveniente. Útil. Até a mentira desabar. Eu não gritei, não bati porta. Mas naquele silêncio, eu decidi que minha vida ia mudar. E que se eles achavam que podiam brincar comigo, eles iam descobrir que comigo ninguém pisa e sai ileso. E foi aí que, sem querer, sem planejar, eu me aproximei do Damião, o porteiro. A única pessoa naquele prédio que teve coragem de me dizer a verdade, mesmo sem saber o tamanho do estrago. A vida estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo.
mas dessa vez eu ia estar de pé. Eu não sei explicar ao certo como começou, mas depois daquele dia, eu e o Damião começamos a conversar mais. No início, era só um bom dia mais demorado, um tudo bem com um olhar de quem realmente queria saber. E com o tempo, a gente foi se aproximando. Eu descia pro térreo mesmo sem ter nada pra fazer. Às vezes só pra jogar conversa fora. Ele sempre estava ali, com aquele jeitão calmo, meio tímido, mas de uma gentileza que eu já não via há muito tempo. O Damião tinha um sorriso sincero e escutava. Não interrompia, não julgava. Escutava de verdade. Comecei a contar um pouco das coisas. Não tudo, claro. Mas ele entendia. A gente não precisava de muitas palavras. Tinha uma dor silenciosa que nos aproximava. Foi num desses papos, que ele soltou com naturalidade, que o sogro, o seu Geraldo, costumava ficar bastante tempo com ele na portaria. Falou como quem não quer nada, mas meus ouvidos acenderam. Ué, mas o seu Geraldo sempre foi quieto. Comentei, surpresa. É, mas comigo ele se solta. A gente tem uns assuntos em comum. Na hora eu não desconfiei de nada, juro, mas depois comecei a prestar atenção. E percebi que realmente o seu Geraldo descia muito. Às vezes até à noite. Ficava ali horas. Tomava café com o Damião, ria, falava sobre política, futebol, e de vez em quando sumiam os dois por uns minutos lá pros fundos da garagem. Sabe quando você sente que tem alguma coisa que ninguém te contou? Foi num sábado à tarde que tudo estourou. Eu tava voltando do mercado quando vi uma movimentação estranha no saguão. A dona Irene estava nervosa, andando de um lado pro outro. E o Damião, tenso, com o rosto vermelho, como se tivesse passado por uma situação muito fora do comum. Cheguei perto e perguntei o que estava acontecendo. A Irene fingiu que não era nada. Mas o Damião me puxou discretamente e disse: Érica, a dona Irene tentou entrar na minha guarita com um negócio estranho na bolsa. Parecia uma arma. Meu sangue gelou. Como assim, uma arma? Ela estava alterada. Disse que precisava resolver uma coisa. Mas aí o seu João, o policial aposentado do terceiro andar, viu a cena e interviu. Pediu para ela abrir a bolsa. E era mesmo. Tava com um revólver pequeno, antigo, mas carregado. Eu fiquei muda, sem chão. Como assim minha ex-sogra queria entrar armada na portaria? Contra o Damião? Por quê? E foi aí que veio a verdade que ninguém esperava. A dona Irene surtou. Disse, na frente de todo mundo, que o Damião era uma ameaça para a família, que ele estava seduzindo o marido dela, que era um destruidor de lares. Gritou isso com os olhos arregalados, enquanto a polícia já era chamada. O pânico foi geral. O prédio inteiro desceu, os vizinhos cochichando, alguns filmando. Eu só conseguia olhar para o seu Geraldo, que estava parado, em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Ele não negou, não gritou, não correu. Ele só abaixou a cabeça, como quem carrega um segredo por anos e não tem mais força para esconder. A polícia chegou. Levaram a dona Irene, que resistiu, esperneou, gritou que o Kleber ia pagar por aquilo, que todo mundo era traidor, que eu era cúmplice. Foi um vexame. Mas também foi libertador. Naquele dia, tudo caiu por terra. Os segredos. As máscaras. As aparências. Seu Geraldo, em lágrimas, assumiu. Disse que sim, que há anos sentia algo pelo Damião, que tentou esconder, que teve vergonha, que foi criado num mundo onde homem não pode sentir essas coisas. Mas que no Damião ele encontrou acolhimento, respeito, amor, até. Eu fiquei em choque. Era muito para absorver. Meu ex-marido me traindo. A sogra tentando atirar no porteiro. E agora, o sogro assumindo um amor proibido que carregava há décadas. Mas por mais estranho que pareça, no meio daquele caos, eu senti uma calma. Como se, finalmente, a verdade estivesse à mostra. Como se todo mundo tivesse tirado a fantasia. Naquela noite, eu fiquei no meu apartamento sozinha, olhando pela janela. Pensando em tudo. E uma coisa me veio forte no peito. Eu não era o problema. Nunca fui. E se a vida tinha virado um filme maluco, então eu que fosse a protagonista de um novo final. Na manhã seguinte, o prédio inteiro parecia em luto. Silêncio. Nos corredores, portas entreabertas, vizinhos cochichando pelos cantos. O assunto era um só. A sogra presa, o sogro apaixonado pelo porteiro e eu, no meio de tudo isso. Mas o que ninguém sabia é que por dentro eu sentia um tipo de alívio. Não era felicidade, ainda não.
mas era como se eu tivesse sido libertada de uma prisão invisível. Passei o domingo inteiro em casa. Fechei as cortinas, desliguei o celular, deixei a louça suja na pia. Fiquei deitada no sofá, abraçada num travesseiro, ouvindo o barulho do vento lá fora e deixando o pensamento correr solto. E sabe o que mais me doía? Não era a traição do Kleber. Não era a vergonha pública. Era perceber que eu tinha passado anos da minha vida tentando agradar pessoas que nunca me enxergaram de verdade. A dona Irene sempre me olhou como a que pegou o filhinho dela. O Kleber me tratava como mais um item da estante. E mesmo o seu Geraldo, que sempre foi educado, nunca se abriu comigo. E mesmo assim, eu me calei. Por anos. Aceitei menos do que merecia. Me fiz pequena para caber numa família que já era quebrada por dentro. Mas agora, não tinha mais volta. A bomba já tinha estourado. E pela primeira vez em muito tempo, eu era só eu. Na segunda-feira voltei à rotina. Fui trabalhar com o rosto limpo, sem maquiagem, sem esforço para parecer forte. E mesmo assim, me senti mais firme do que nunca. As meninas do escritório me olharam com pena no começo. Uma delas até arriscou perguntar se eu estava bem. Eu só sorri e respondi: eu tô melhor do que ontem. E amanhã, espero estar melhor do que hoje. Ninguém entendeu muito. E tudo bem. Aquilo era meu. Não precisava explicar para ninguém. Na terça-feira, recebi uma visita inesperada. O Damião bateu na minha porta de cabeça baixa, com um bolo de fubá na mão. Fiz pra você. Desculpa a confusão. Disse meio sem jeito. Convidei ele para entrar. A gente sentou na varanda e comeu o bolo em silêncio. Depois de um tempo, ele soltou: a dona Irene foi transferida para uma clínica psiquiátrica. Parece que já tinha histórico, mas ninguém falava. Respirei fundo. Não sabia o que dizer. Parte de mim ainda estava engasgada com tudo. Mas outra parte sentia compaixão. Era triste ver uma mulher se perder daquele jeito, consumida pelo ódio e pelo controle. Perguntei do seu Geraldo. Ele disse que o velho estava mais tranquilo, mas muito abalado. Ele não quer sair de casa. Tá com medo do julgamento. Dos olhares. Olhei pro Damião com carinho. Aquilo tudo também estava sendo pesado para ele. Vocês estão juntos? Ele deu um sorrisinho tímido. A gente tá tentando entender o que é isso, mas... sim. Ele me faz bem. Eu balancei a cabeça, respeitosa. Não era o tipo de história de amor que eu tinha imaginado. Mas do jeito torto, parecia mais verdadeiro do que o meu casamento de anos. Quando ele foi embora, eu fiquei ali sentada, olhando o céu mudar de cor. E foi naquele momento que caiu a ficha. Chega de carregar peso que não é meu. Chega de viver pelos outros. Decidi procurar uma terapeuta. Liguei para uma indicação da minha chefe, marquei consulta. E na primeira sessão, quando a psicóloga me perguntou o que me trouxe ali, eu comecei a rir. Rir de nervoso, rir da vida, rir do caos. Você tem tempo? Perguntei. Porque minha história parece roteiro de série. Aos poucos, comecei a entender que eu precisava me reconstruir. Não para provar nada para ninguém, mas por mim. E foi aí que, do nada, o destino resolveu me dar um empurrãozinho. Num sábado à tarde, desci para ir até a padaria da esquina e acabei trombando com um homem na calçada. Literalmente. Eu estava distraída, ele também, os dois com os olhos no celular. O pacote de pão caiu, o celular dele também. Desculpa, falei recolhendo as coisas. Ele riu. Culpa minha, ou da tecnologia. Nos olhamos por uns segundos. Ele tinha um sorriso leve, gentil. Nada demais, mas... alguma coisa no jeito dele me chamou a atenção. Era novo no prédio. Tava se mudando pro quarto andar. Engenheiro separado com uma filha que vinha de vez em quando. Conversamos ali mesmo por uns 15 minutos. E quando fui embora, ele me deu um tchau com a mão e disse: te devo um café pelo susto. Voltei para casa com um sorriso que fazia tempo que eu não sentia. Ainda era cedo para dizer se aquilo ia virar alguma coisa. Mas o importante nem era isso. O importante era que, pela primeira vez em muito tempo, meu coração estava leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu deixei de carregar o que não era meu. Sabe quando você sente que algo dentro de você mudou? Mesmo que por fora tudo pareça igual? Foi assim que comecei aquela semana. Nada de extraordinário aconteceu. Mas eu me sentia diferente. Mais acordada. Mais presente em mim. Comecei a cuidar das minhas coisas com mais carinho. Lavei as roupas que estavam largadas no cesto fazia dias. Comprei flores para colocar na cozinha.
Cozinhei só pra mim, como se eu fosse uma visita especial. Coisas simples, sabe? Mas que me faziam lembrar que eu merecia cuidado, mesmo que fosse só meu. Continuei a terapia. Cada sessão era como descascar uma cebola. Eu chorava, lembrava de coisas da infância, de padrões que se repetiam, e aos poucos fui me entendendo melhor. Fui percebendo que por trás da Érica forte que aguentava tudo calada, existia uma Érica cansada de se sacrificar para ser aceita. E enquanto tudo isso acontecia dentro de mim, o vizinho do quarto andar, o Gabriel, foi virando uma presença cada vez mais frequente. A gente começou com conversas no elevador. Depois ele me chamou para tomar um café lá em casa. Nada forçado. Nada com segundas intenções. Era uma companhia leve, sabe? Um homem que me ouvia de verdade, que ria das minhas piadas, que perguntava como foi meu dia. Uma noite, ele me contou que tinha se separado porque a ex-esposa dizia que ele era bom demais, mas sem emoção. Eu dei risada. Olha, se isso for defeito, então tô precisando de um homem bem defeituoso assim. Ele riu também, meio sem graça. E acho que foi ali que a gente começou a se enxergar de um jeito diferente. Não era paixão avassaladora. Era uma conexão que crescia devagar, com cuidado. E para quem vinha de uma relação sufocante, aquilo era um bálsamo. Enquanto isso, o prédio ia voltando ao normal. A dona Irene continuava internada. O seu Geraldo começou a sair mais de casa, sempre acompanhado do Damião. Os dois passeavam de mãos dadas, sem medo dos olhares. E, para minha surpresa, foram muito mais bem recebidos do que eu imaginava. Alguns moradores até comentavam: quem diria, né? O seu Geraldo tão fechado, agora tá sorrindo o tempo todo. E eu pensava: quem somos nós para dizer o que é certo ou errado, se no fim das contas é o amor que salva? Comecei a entender que cada um tem seu tempo para se libertar. E que por mais que algumas verdades venham como terremotos, às vezes são elas que abrem caminho para o que realmente importa. Voltei a cuidar da minha aparência. Cortei o cabelo, comprei roupas novas, não para impressionar ninguém, mas para me sentir bonita de novo. Comecei a sair mais, reencontrei amigas que eu tinha deixado de lado por causa do casamento. Até viajei num fim de semana para visitar minha irmã, coisa que fazia anos que não acontecia, e em cada pequena coisa que eu fazia por mim, eu me reconstruía. Eu ainda tinha dias ruins. Tinha noites em que eu lembrava do Kleber e sentia raiva, ou tristeza, ou vergonha. Mas aprendi a acolher esses sentimentos. Eles faziam parte da minha cura. O Gabriel me ajudava muito nisso. Ele não tentava me consertar. Ele só ficava ali, do meu lado, segurando a minha mão quando eu precisava. Uma noite, depois de um jantar simples que a gente fez juntos, ele me olhou e disse: "Você tem noção da mulher incrível que é?" Eu fiquei muda. Não porque não soubesse responder, mas porque, pela primeira vez, eu comecei a acreditar naquilo. Não por causa dele, nem por causa de elogio nenhum, mas porque eu tinha visto do que era capaz. Eu tinha sobrevivido a um furacão, e ainda estava de pé. Comecei a escrever um diário, coisa que eu fazia na adolescência. E ali, entre uma página e outra, fui percebendo que a Érica, que se anulava para manter um casamento de fachada, não existia mais. O que existia agora era uma mulher com história, com cicatriz, mas com brilho nos olhos. E eu sabia que o melhor ainda estava por vir. O que eu percebi nesses meses é que não há um momento mágico em que tudo se resolve de uma vez. A transformação é lenta. Vai acontecendo aos poucos, com escolhas diárias. Mas é quando você olha para trás depois de um tempo que percebe o quanto mudou. Aquela Érica insegura que vivia com o peso da culpa e do medo já não existia mais. Eu me sentia mais forte, mais independente. E, sabe, essa sensação de liberdade não tem preço. No trabalho, comecei a me destacar mais. A chefe me convidou para um projeto novo e me deu mais responsabilidades. As colegas passaram a me ver de outra forma também, mais confiantes na minha opinião. Isso me deu uma sensação de realização que eu nunca tinha experimentado. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa e eu estivesse reescrevendo a minha história, de uma forma que fazia mais sentido. E tudo isso sem pressa, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Apenas vivendo. Quando o Gabriel me convidou para sair novamente, não hesitei. A gente foi a um restaurante simples, mas com uma energia boa. Não era como antes, em que eu me sentia pressionada a dar certo. Eu sabia que, seja qual fosse o resultado, eu estava inteira, pronta para me entregar ao que a vida me trouxesse. E não era só sobre ele, mas sobre mim.
Ele não era o príncipe encantado que viria me salvar. Eu já me tinha salvado. Nossos encontros ficaram mais frequentes, mas o que eu mais gostava era das pequenas coisas. Quando ele me ligava só para perguntar se eu estava bem, quando ele me mandava mensagens fofas sem motivo algum, apenas porque pensou em mim. E eu comecei a entender o que é um relacionamento saudável. A gente não precisa se perder em outra pessoa. Não precisa deixar de ser quem somos para agradar o outro. No fundo, o que ele me trazia era exatamente o que eu tinha encontrado dentro de mim: leveza. E, enquanto isso, o Kleber ainda tentava me procurar. Uma vez ele me ligou. Fui direto ao ponto. Não, Kleber. Não tem mais espaço para você aqui. Não tem mais espaço para essa vida que a gente construiu. Agora sou só eu. Ele tentou me convencer, pediu desculpas, disse que queria tentar de novo. Mas algo dentro de mim me disse que não. Não mais. Eu não estava disposta a voltar atrás. No fundo, eu sabia que ele era o reflexo de uma época da minha vida que já estava enterrada. E por mais que eu tivesse gostado dele em algum momento, não era mais isso que eu queria. Essa decisão foi difícil, mas a cada dia que passava, eu ficava mais firme. Eu me sentia livre. Livre da culpa, da dor, das mentiras. Livre para escolher o que eu quisesse ser. Numa tarde de sol, eu fui até a praça do centro da cidade. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas ao meu redor. Eu nunca tinha prestado atenção nisso antes. O tempo parecia mais lento, mais presente. E foi ali, naquele momento de quietude, que percebi o quanto a minha vida estava mudando. Eu comecei a olhar para o Gabriel de um jeito novo. Ele me trazia um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido antes. E sem pressa, fomos nos aproximando cada vez mais. Não pela ideia de salvar um ao outro, mas porque os dois estavam inteiros com suas próprias histórias e queriam compartilhar isso. E foi assim que, sem perceber, comecei a viver um amor verdadeiro. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele me aceitava inteira, do jeito que eu era. E isso foi o suficiente. Era um amor leve, sem cobranças, sem expectativas irreais. Só o prazer de estar junto, de se conhecer cada dia mais. Aos poucos, as lembranças de tudo que passei começaram a se transformar. Eu não queria mais pensar no passado como algo que me definia, mas como uma parte da minha história, algo que me ensinou. O Kleber, a Dona Irene, a confusão toda, ficaram no passado. Eu estava de cabeça erguida, com uma nova perspectiva sobre mim mesma e sobre o mundo ao meu redor. O que antes parecia um fardo insuportável, agora se mostrava uma bagagem que eu carregava com orgulho, como algo que me fez ser mais forte, mais consciente. A vida ainda tinha suas dificuldades, mas eu sabia que estava pronta para enfrentá-las, porque no fundo, eu tinha me encontrado. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Quando olhei para trás, parecia que eu estava vendo uma outra mulher. Uma mulher perdida, confusa, que vivia para agradar os outros. Hoje, ao olhar no espelho, vejo alguém mais forte. Alguém que aprendeu a se colocar em primeiro lugar, a se respeitar e, principalmente, a entender o que realmente importa. Eu sei que ainda tenho muito a aprender. Ainda existem dias difíceis, desafios que surgem sem aviso. Mas agora, eu sou capaz de olhar para eles e dizer: eu vou dar conta disso. Porque, de alguma forma, essa mulher que eu sou agora carrega dentro de si a coragem de todas as minhas escolhas, de todas as minhas superações. O Gabriel, sim, é alguém especial. Mas eu não me apaixonei por ele porque ele preencheu um vazio. Eu me apaixonei por ele porque ele me fez enxergar o melhor de mim mesma. Ele me deu espaço para crescer, sem pressa, sem cobrança. E ele não me salvou. Ele apenas me acompanhou no meu processo de cura. Hoje, eu vejo que a verdadeira transformação não está em mudar o outro. Está em mudar a si mesma, em entender o que você realmente precisa, o que você realmente quer. Eu aprendi a me dar o amor que eu buscava nos outros. E isso mudou tudo. Quando a gente se liberta da ideia de que precisamos de alguém para ser feliz, é aí que a felicidade realmente aparece. Ela vem de dentro. Se tem algo que eu aprendi, é que as dores do passado não precisam nos definir. Elas nos ensinam, nos moldam. Mas não precisam ser a nossa história inteira. Eu não sou mais a mulher que se perdeu tentando agradar a todos. Eu sou a mulher que, finalmente, aprendeu a se amar e se respeitar. E a lição que fica é essa. A vida vai nos desafiar, vai nos testar,
vai nos mostrar lugares e pessoas que, de alguma forma, nos fazem duvidar de nós mesmas. Mas, no fim, o único espaço que a gente precisa preencher é o nosso. E uma vez que você entende isso, as coisas começam a se encaixar. Não por um milagre, mas pela força da própria vida. Então, se você está passando por algo difícil, saiba que não está sozinha. Às vezes, o processo de cura parece demorar, mas um dia você vai olhar para trás e ver como tudo fez sentido, e vai se sentir orgulhosa da pessoa em que se tornou. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, as palavras certas podem mudar tudo. Eu sei que, se eu tivesse ouvido essa história quando estava no meu ponto mais baixo, teria me dado esperança. E é isso que eu quero deixar aqui. Esperança. Que, assim como eu, você também consiga encontrar o seu caminho de volta para si mesma.